Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Perguntas 525 a 535b. Os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que vos aconselho. Exercem essa influência de outra forma, além dos pensamentos que sugerem, isto é, atuam diretamente sobre a realização das coisas? Sim, mas nunca agem fora das leis da natureza. Imaginamos erroneamente que a ação dos espíritos só se deva manifestar por fenômenos extraordinários. Gostaríamos que nos viessem ajudar por meio de milagres, e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas não é assim. A razão, porque nos parece oculta a sua intervenção e muito natural o que se faz com o concurso deles. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas que julgarão encontrar-se por acaso. Inspirarão a alguém a ideia de passar por tal lugar. Chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso levar ao resultado que desejam, de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Já que os espíritos têm ação sobre a matéria, poderão provocar certos efeitos a fim de que se realize um acontecimento. Por exemplo, um homem deve morrer. Sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? É bem verdade que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza e não para derrogá-las, fazendo surgir, no momento certo, um acontecimento inesperado e contrário àquelas leis. No exemplo que citaste, a escada se quebrou porque estava podre ou por não ser bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, e sua morte se daria por um efeito natural, sem necessidade de um milagre para isso. Tomemos outro exemplo em que o estado natural da matéria não entre em questão. Um homem deve morrer fulminado por um raio. Refugia-se debaixo de uma árvore, o raio estoura e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio, dirigindo-o sobre ele? É ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore naquele momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi dirigido à árvore porque o homem se achasse debaixo dela. O homem é que foi inspirado para se refugiar debaixo de uma árvore sobre a qual deveria cair o raio. A árvore não deixaria de ser atingida, estivesse ou não o homem debaixo dela. Um homem mal intencionado dispara um tiro contra alguém, mas o projétil passa apenas de raspão sem o atingir. Um espírito benfazejo pode tê-lo desviado? Se o indivíduo não deve ser alvejado, o espírito benfazejo lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar seu inimigo, de maneira a fazê-lo errar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que tem de percorrer. Que se deve pensar das balas encantadas de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser impedidos em sua ação por outros espíritos que queiram o contrário? O que Deus quer tem de acontecer. Se houver demora ou impedimento, é por sua vontade. Os espíritos levianos ou zombeteiros não podem criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e atrapalhar as nossas previsões? Numa palavra, serão eles os autores das chamadas pequenas misérias da vida humana? Eles se comprazem em vos causar aborrecimentos, que são provas para vós, a fim de exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado responsabilizá-los por todas as decepções que experimentais
e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Convence-te, pois, de que se a tua louça se quebra, é mais por descuido teu do que por culpa dos espíritos. Os espíritos que provocam contrariedades agem em consequência de animosidade pessoal ou atacam o primeiro que aparece sem motivo determinado, unicamente por malícia? Ambas as coisas. Às vezes são inimigos que fizestes nesta vida ou em outra existência e que vos perseguem. De outras vezes, não há motivo algum. A malevolência de seres que nos fizeram mal na terra extingue-se com a sua vida corporal? Muitas vezes reconhecem a injustiça e o mal que causaram, mas também não é raro que vos persigam com a sua animosidade, se Deus o permitir, para continuar a vos experimentar. Pode-se pôr um termo a isso? Por que meio? Sim, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem, acabarão por compreender seus erros. Aliás, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, eles vos deixarão ao verem que nada ganham com isso. A experiência tem provado que alguns espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra, e que assim, mais cedo ou mais tarde, o homem expia os males que causou a outras pessoas. Os espíritos têm o poder de afastar os males de certas pessoas e de atrair para elas a prosperidade? Não completamente, porque há males que estão nos desígnios da providência. Contudo, minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Sabei também que muitas vezes depende de vós afastar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu inteligência para que vos sirvais dela, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas só assistem os que sabem assistir-se a si mesmos. Esse o sentido destas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal, nem sempre é um mal. Muitas vezes dele resultará um bem, que será maior que o mal, e é isso que não compreendeis, porque só pensais no momento presente ou em vós mesmos. Os espíritos podem fazer que se obtenham os dons da fortuna, se para isso forem solicitados? Algumas vezes, como prova, mas quase sempre recusam, como se recusa uma criança um pedido insensato. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Ambos, depende da intenção. Na maioria das vezes, porém, são espíritos que vos querem arrastar ao mal e que encontram um meio fácil de o conseguirem nos prazeres que a fortuna proporciona. Será por influência de algum espírito que certos obstáculos parecem vir opor-se fatalmente aos nossos projetos? Algumas vezes são os espíritos. Contudo, na maioria das vezes, é que escolhestes mal os vossos projetos. A posição e o caráter influem bastante. Se vos obstinais num caminho que não é o vosso, os espíritos nada terão a ver com os vossos insucessos. Sois vós mesmos que vos tornais o vosso mau gênio. Quando nos acontece alguma coisa boa, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz, depois aos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade. Que aconteceria se nos esquecêssemos de agradecer? O que acontece aos ingratos. Entretanto, há pessoas que não pedem nem agradecem, e para quem tudo sai bem. Sim, mas é preciso ver o final. Pagarão muito caro por essa felicidade passageira que não merecem, pois quanto mais houverem recebido, tanto mais terão de restituir.